Fala galera, Escobar na área. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre gaps, pessoal. Para quem opera mercado futuro, ações, qualquer tipo de mercado que tenha que fechar, ou na sexta-feira, ou dia a dia, você vai encontrar um gap. Então, fica ligado. Hoje a gente vai falar sobre gaps e você tem que conhecer como operar esses gaps, tá? É importante que você saiba por quê. Porque normalmente, como os mercados costumam abrir em determinado horário de manhã, eles acabam dando um ótimo movimento, principalmente se você souber identificá-los, tá certo? Então, vou tratar aqui de 3 tipos de gap, vou dar alguns exemplos, talvez não muitos, mas você tem que estar ligado, porque isso aqui é importante, tá? É importante que você conheça. Eu demorei para entender como é que funcionava, mas depois ficou relativamente simples de entender, tá? Então a gente vai trabalhar 3 tipos de gaps, vamos falar sobre esses 3 tipos, tá? Primeiro, o melhor de todos, o filé mignon dos gaps, que é o gap de fuga, tá? Gap de fuga é com certeza o melhor gap que tem para se operar. Também temos o gap de continuidade e a gente tem um terceiro gap que eu não gosto muito dele, que é o gap de exaustão, tá? São esses 3 tipos de gap. Mas antes da gente falar sobre eles, eu acho que é interessante a gente contar e explicar exatamente por que eles acontecem, tá? Então, vamos entender o seguinte. O nosso mercado, assim como os mercados do mundo inteiro, eles estão interligados, tá? O Brasil é um país de proporções continentais, com uma economia em desenvolvimento muito importante para o resto do mundo. Então aqui a gente tem, por exemplo, tem petróleo, tem commodities, tem o milho, tem a soja, tem o minério de ferro. Então nós somos uma economia importante para o mundo. Podemos não ser a economia mais importante, mas as coisas que nós negociamos aqui no Brasil, elas têm grande importância para o resto do mundo. E, evidentemente, o que é comentado, o que é negociado lá fora também acaba afetando aqui o Brasil. Vamos dizer, por exemplo, da China. A China, acredito que é o maior parceiro comercial do Brasil. Ela importa da gente carne, soja, algumas coisinhas assim que tem a ver com o nosso agro, né? Então, as empresas que estão ligadas às aos produtos de consumo chineses, eles sim vão ser muito afetados pelas coisas que vão ser decididas lá. Vamos dar exemplo, acho que mais fácil, do minério de ferro, né? Que é a China é um país que está em crescimento, embora tenha dado uma desacelerada agora, mas ela consome muito minério de ferro por conta da construção civil. Então, se acontece alguma coisa na China, e vamos dar o exemplo da pandemia, eles começam a fechar algumas cidades para botar em lockdown. Ou seja, isso vai sofrer, a nossa Vale, nossas empresas nacionais, vão sofrer influência das decisões estrangeiras, tá? Então isso vai afetar negativamente ou positivamente as empresas daqui e elas vão refletir isso na abertura dos mercados, no nosso índice futuro, no nosso IBOV, tá? Vou dar outro exemplo, Petrobras, que eu acredito que é evidentemente a empresa que mais vai receber foco, porque ela tem um grande peso no nosso índice. Vale negocia petróleo, ela fabrica petróleo, né? Então vamos dizer que lá nos Emirados Árabes, o príncipe, o sheik lá, resolve, por exemplo, cortar a produção de 100 mil barris e começar a regrar isso. Então o preço do Brent, do petróleo, do barril de petróleo, seja lá o que for, vai começar a subir. E a gente só vai sentir esses efeitos quando o nosso mercado abrir, né? Porque como o petróleo vai ter influência direta com a Petrobras, se isso acontecer à noite, por exemplo, ou quando o mercado estiver fechado, a gente só vai perceber essa influência quando o mercado abrir, tá? Então, vamos entender que o preço está negociando aqui e aí ele fechou aqui. Então, de noite aconteceu uma notícia que impactou negativamente as ações dessa empresa. E aí a gente vai ter, por exemplo, o mercado querendo abrir mais embaixo, porque eles não vão querer negociar no preço de fechamento, eles vão querer negociar no melhor preço. Então, esse espaço vazio de negociação entre a abertura e o fechamento do dia seguinte, a gente chama de gap, tá? É uma brecha, é um espaço. Então, eu vou mostrar para vocês aqui uns exemplos.
a gente vê, por exemplo, aqui, no dia 17 de outubro, a gente teve o fechamento do preço neste ponto e a gente teve a abertura do preço neste ponto aqui. Esse espaço aqui vazio a gente chama de gap, tá? O que a gente pode entender também? Que o gap, ele é, na verdade, um candle que não pode ser visto, tá? Porque entre esse fechamento e esta abertura, a gente pode dizer que teve um candle aqui, que não houve negociação, não teve trade de negociação, mas a gente pode tentar visualizar isso para a gente tentar fechar esse espaço que está no nosso campo de visão. Mesma coisa acontece aqui, deste ponto até este outro ponto. Tá? A gente tem que começar a visualizar esses fechamentos. Tá? Se for para cima é verde, se for para baixo é vermelho. Então a gente começa a enxergar aqui, vou dar outro exemplo. Fechou aqui e abriu aqui. Então seria esta a continuidade do movimento. Neste caso aqui, fechou aqui e abriu aqui. Tá? Então a gente consegue fechar os gaps desta forma para tentar entender mais ou menos o que o preço está falando para a gente, tá? E beleza. Como é que a gente consegue identificar esses gaps e operá-los? Bom, existem basicamente 3 tipos de gap, como eu comentei. Gap de fuga, o melhor gap de todos para operar. A gente tem também o gap de continuidade. E a gente também tem gap de exaustão, tá? São esses 3 tipos de gap. Não são difíceis de se identificar, mas o gap de fuga é com certeza o mais fácil que tem para se operar, tá? Vamos imaginar o movimento do mercado em alguma tendência, pode ser uma tendência de baixa ou pode ser uma tendência de alta, tá? Não tem problema, tanto a de baixo como a de alta. Vamos imaginar. Então, aqui ele consolidou. Vamos considerar que ele consolidou neste ponto. E aí a gente tem o mercado preso dentro dessa região. Consolidadíssimo. Preso aqui fazendo uma lateralização. Então, a gente tem aqui um retângulo. Né? Consolidação, retângulo, da forma como vocês quiserem chamar. Tá? E aí, o preço fica preso aqui dentro. E aí, um belo dia, vocês observam, isso pode ter sido no dia anterior, né? O mercado já abre aqui, ó, fora da consolidação. Quando isso acontecer, a gente tem esse gap, que é o gap de fuga, esse espacinho aqui, ó, entre o fechamento do dia anterior e a abertura do dia atual. O que vai acontecer? O preço abriu aqui, ele vai repetir o tamanho desta lateralização para baixo. Então ele vai repetir exatamente o mesmo tamanho. Então vocês podem ter essa expectativa. Como se opera isso? Eu gosto de pegar o pullback. E aí quando ele vier, eu desço com ele vendido. Mesma coisa acontece se ele abrir aqui nesse ponto. Se o mercado abre nesse ponto, eu já sei que ele está fugindo da consolidação. Então eu gosto de comprá-lo quando ele volta para fechar o gap e avançar com ele. Tá? Então o gap de fuga ele gera movimentos muito violentos e movimentos muito direcionais. Tá? Então você praticamente não trabalha com calor. Tá? Pode acontecer dele inclusive abrir e descer de uma vez. Tá? Vou já dar esses exemplos para vocês. Então o gap de fuga para mim, na minha opinião, ele é o mais simples de operar, o mais intuitivo. Se você conseguir identificar a consolidação, o mercado abrindo acima ou abrindo abaixo da consolidação, já sabe que é um gap de fuga, porque ele está fugindo da consolidação e tende a repetir o tamanho do movimento naquela direção que ele abriu. O outro gap, esse aqui já é um gap que você precisa ter um pouquinho mais de experiência, que é o gap de continuidade, tá? Então, o gap de continuidade ele funciona assim. Você tem uma tendência definida,
E aí você tem, por exemplo, aqui uma média indicando que você tem o caminho naquela direção, tá? Vou tentar botar isso aqui que eu acho que é um pouquinho mais claro. Tem aquela direção. E aí o mercado ele abre com um gap de baixa, tá? Então o mercado fechou aqui em cima, e aí teve esse gap, esse espaço não negociado. Só que ele é uma venda contra a tendência, né? A tendência está em alta e o mercado abriu com baixa. Então o que vai acontecer é que provavelmente esse rompimento é um rompimento falso. E aí você vai ver o mercado voltar para cima, respeitando a análise anterior e rompendo máxima para continuar a tendência principal. Tá? O gap de continuidade ele tem essa característica. Tá? Qual é o problema do gap de continuidade? É um pouco difícil de você observar ele de primeira, porque ele vai abrir, vai encher um pouco o saco, vai tentar romper para dizer que é uma mudança de tendência, quando na verdade é a continuidade da tendência. Então, se você for olhar no tempo maior, você vai ver, por exemplo, no gráfico diário, você vai ver um candle positivo e na abertura desse novo candle do outro dia, você vai ver ele tentar vir aqui para baixo e não conseguir. Você vai ver a continuidade do movimento. Então, você já deve ter visto esta formação aqui em algum lugar. Tá? É muito comum você ver isso, principalmente em gráfico diário, porque o mercado fechou aqui em cima, mas a abertura se deu aqui embaixo. Provavelmente é um gap de continuidade, tá? Provavelmente é um gap de continuidade. Mas você tem que ficar antenado, enxergar os fundos, enxergar o ponto para não deixar que ele perca essa região com você comprado, no caso, né? E o terceiro caso, que é o gap de exaustão. Esse é um gap mais chatinho, eu particularmente não gosto muito dele, que é um gap onde você está tendo um movimento e aí você tem o fechamento do mercado em um determinado ponto e você teria, evidentemente, a continuidade do movimento, mas o mercado fechou. E aí o que você tem? No dia seguinte o mercado já abre dando alvo. E aí a pessoa vê aquele monstro gap, pensa em comprar, o mercado vem, volta um pouquinho, te estopa, rompe o topo novamente, depois ele volta para te estopar de novo. Depois ele diz que vai subir, você compra, ele volta para cair, pode fechar o gap, pode romper em cima. Então é um dia onde a tendência ela pode não se mostrar muito clara, tá? Então o gap de exaustão ele vai, evidentemente, tentar voltar para fechar o gap, mas eu diria para você que se você encontrar um gap de exaustão, evite até operar, tá? Porque são os dias onde o mercado apresenta muitos movimentos com armadilhas e eu não aconselho vocês a trabalharem muito com esse gap. O ideal é procurar um gap de fuga. E aqui nós temos um gap de fuga lindo e maravilhoso, que foi esse aqui. Vou dar um exemplo para vocês. Tem aqui uma consolidação e a gente já tem a abertura do mercado aqui, ó, fora da consolidação. O mercado, inclusive, nem fechou o gap para a gente conseguir pegar o pullback, ele já foi direto. O pullback dele foi aqui, e a gente conseguiu pegar ele na compra e levou ele embora. Então, ele repetiu o tamanho desta consolidação para cima, tá? Não é tão difícil de observá-lo. Aqui a gente consegue enxergar um gap de continuidade. Por que um gap de continuidade? Vamos observar a tendência de baixa aqui, ó, acontecendo, tá? E aí o mercado vem e rompe um topo anterior e quando ele abre, a gente já entendeu que como ele rompeu esse topo aqui, ele já está montando uma reversão de tendência. Então, ele não perde o fundo prévio e avança no sentido da nova tendência, tá? É fácil de identificar? Nem tanto, tá? Gaps de continuidade podem apresentar esta mudança de comportamento, tá? Então aqui a gente tem, vamos ver um gap de continuidade, aqui a gente tem um. Gap de continuidade também, tendência de baixa, o mercado volta, abre um gapzinho, mas continua o movimento de baixa desta perna aqui, tá? Então, esses gaps
Aqui a gente também tem outro. Esse aqui também é um gap de continuidade, só que mais feio. Perna de tendência, perna de correção. Deixou o gap aqui, mas continuou o movimento que ele estava fazendo. Então o gap de continuidade, na minha opinião, ele é um pouquinho mais difícil, né, de a gente observar. Se tivesse aberto aqui, o mercado abrindo na nossa frente, eu não teria coragem de vender, né, porque para mim ele já estaria entrando no suporte, mas na verdade ele andou bastante. Então é um tipo de gap que eu não operaria, tá? Aqui a gente consegue enxergar, esse aqui é um padrão interessante, que é um bebê abandonado, parece. Aqui está sozinho aqui, no outro dia já rompe em cima. Vamos ver um outro gap de continuidade. Aqui tem outro gap de continuidade, será? Aqui a gente tem um gap de fuga. Achamos um, achamos outro. A gente tem aqui a consolidação dentro dessa região e a gente consegue enxergar o mercado abrindo fora da congestão. Ele até anda um pouquinho, vem fechar o gap. Quando ele vem fechar o gap é quando você consegue entrar na brincadeira e aí você acompanha ele a favor da abertura do gap, tentando pegar pelo menos este tamanho para baixo, que é o tamanho da consolidação, tá? Então, gaps de fuga são mais fáceis de operar e mais fáceis de serem identificados do que gaps de continuidade e gaps de exaustão, tá? Então aqui a gente viu que ele fugiu da consolidação e pode estar montando outra consolidação aqui em cima, tá? Então a gente sabe que ele pode vir para cá, o que seria bem saudável, porque a gente está levando em consideração que se o movimento for de alta, né, ele vem fazer o teste do suporte, depois continua o movimento para cima, tá? Então aqui já seria uma região de resistência. Então, a informação que eu tenho para dar para vocês é essa, tá? Procure os gaps de fuga. Tá? Os gaps de fuga são mais fáceis de serem operados. Outros gaps também existem, mas é um pouco mais difícil da gente entender como eles funcionam e de capturá-los. Vamos ver se eu encontro mais algum por aqui. Esse aqui é um clássico gap de exaustão, tá? O mercado vinha fazendo a tendência certinho. E aí ele já abre dando o alvo dele e aí ele não consegue se manter em nenhum ponto. Aqui ele vai fechando o movimento até fechar o gap que ele tinha montado. Tá certo? Então, essa é a informação que eu tinha que dar para vocês. Procurem os gaps de fuga. O gap de fuga é o gap mais fácil para ser operado, ele é simples. Ele é muito rápido, ele tem um movimento mais direcional. Então, se vocês puderem, tentem identificar gaps de fuga. Se vocês conseguirem identificar um gap de continuidade, também é uma boa opção, porque ele costuma acelerar no sentido da abertura do gap, tá certo? Então, se você gostou, dá um like aqui, faça um comentário, mostre meus resultados todos os dias no meu Instagram. Eu também tenho um grupo, tá? Um grupo privado aqui de alunos e um grupo da minha cidade. Se você tiver vontade de conhecer, de operar com outras pessoas, de poder discutir o mercado, porque técnica todo mundo tem alguma, tá, pessoal? Estratégia todo mundo tem alguma. Então, me procurem, pode ser no Instagram, pode ser aqui pelo YouTube e a gente se vê nessa, pessoal. Até a próxima.